Abrir álbum de família é reviver os bons momentos do passado. Mas nesta casa, em Parnaíba, as memórias são diferentes. Em uma rápida passada pelas fotografias, encontramos grandes figuras da política brasileira na década de 50. Certa menina desencantada, cujo papai foi senador, ao ver o povo encarnado, sem se pintar mudou de cor. A anfitriã da casa, Dona Nilza, era muito jovem quando o candidato a presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas, veio a Parnaíba em agosto de 1950. Ele se hospedou na casa de João Orlando, esposo de Dona Nilza. A comitiva de Getúlio era composta de ilustres políticos como Café Filho, candidato a vice que assumiu com a morte de Vargas, João Goulart, o Jango, que foi ministro do Trabalho de Vargas, vice de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros e depois empossado como presidente após a renúncia de Jânio, o coronel Humberto de Alencar Castelo Branco, depois general e marechal, presidente do Brasil com o golpe de 1964 e, claro, o famoso segurança de Vargas, o afrodescendente Gregório Fortunato, que se envolveu no atentado contra Carlos Lacerda, que era do partido UDN, inimigo político de Vargas. Mas o que tanta gente importante veio fazer em Parnaíba? Parnaíba era uma cidade de uma importância econômica e política significativa. Para você ter uma ideia, até os anos 50, Parnaíba pagava o funcionalismo público estadual. Depois que as receitas de Parnaíba chegavam a Teresina, é que o salário do trabalhador estava liberado. Então, e essa importância, ela acontece desde o período em que Parnaíba era vila. Ainda segundo o historiador Elcio Carvalho, a casa escolhida pela comitiva para a hospedagem também tinha a ver com a importância política daquele momento. João Orlando era prefeito de Parnaíba e sempre foi uma liderança política influente do PTB, partido criado por Vargas. Uma peça fundamental na vitória mais tarde de Getúlio na primeira eleição por voto direto. As filhas do parnaibano, reconhecido nacionalmente naquela época, se reúnem hoje em dia para contar as histórias de um passado bem próximo. Papai era um getulista, papai amava Getúlio, papai realmente, quando falava de Getúlio, os olhos dele brilhavam, tanto é que ele se apaixonou e vestiu a camisa de Getúlio, apoiando Getúlio desde os primórdios. E a mamãe dizia muito, e papai também, que Getúlio era aquela pessoa muito boa, muito simpática, que acalentava todos, que sempre estava disponível para falar com as pessoas, para falar principalmente com as crianças. Tá? Era uma pessoa muito bonachona, realmente. Com relação àquela criação do PTB, que era a menina dos olhos de ouro de Getúlio, e aí se tornou também do seu pai, ele teve que enfrentar o próprio pai dele, no caso seu avô, para criar o partido em Parnaíba. Isso. Papai, na época, existia a UDN, que era o partido do meu avô, né? O coronel Josias. E era obrigado, naquelas épocas, todos os filhos participarem das suas reuniões políticas e tal. Meu pai veio para cá com ideias getulistas, apaixonado por Getúlio, e fundou o PTB em Parnaíba e se lançou como candidato a prefeito. Até então, meu avô, não sabia de tal fato. Numa reunião política, estavam todos lá reunidos e meu avô, discussando, falou, olha, fundaram aí um partido, mas ninguém precisa se preocupar, porque ninguém sabe nem quem é o candidato a prefeito e muito menos quem fundou este partido. Meu pai pediu uma parte e disse, meu pai, né, por favor, quem é o candidato a prefeito? Sou eu, e o fundador do partido também sou eu. Então, você imagina naquela época a reviravolta dessa família, de como ficou, né? Lógico, o avô ficou muito zangado com o papai e disse que não iria apoiar financeiramente, que ele não iria ter nenhum benefício da família. E disse, olha, eu não estou aqui para isso. O Partido Trabalhista Brasileiro é o partido do povo. E quem vai me eleger é o povo. O meu pai sempre me falava, eu sempre conversava muito com ele, a gente costumava sair à tardinha até a Praça da Graça e ali ele começava a relatar a sua vida. E eu tenho assim, muitas lembranças das histórias que ele contava
E ele falou que quando Getúlio esteve aqui em Parnaíba foi um momento muito histórico e que naquele momento Getúlio também havia convidado ele para assumir o Ministério da Saúde. E o papai não foi ser ministro da Saúde devido ao Getúlio ter se suicidado. Nessas fotos é possível ver a multidão que acompanhou em praça pública a visita de Vargas. Um dia que nunca será apagado da história desta que é uma das mais importantes cidades do Brasil. Saber que você tem um pai, né, tem uma família que participou diretamente da história não só de Parnaíba, mas como a história do Piauí, a história do Brasil, principalmente por conta de Getúlio Vargas. Então isso deixa a gente muito orgulhosa, né? É uma emoção que não tem limites, não dá para descrever.